Colossenses, uma carta escrita por Paulo. Vocês já estão, inclusive, caminhando, né, nessa exposição do texto. E é um texto que nos convida a todo momento a nos alegrar diante do sofrimento, nos alegrar diante do fruto do nosso sofrimento e, claro, reconhecer a supremacia de Cristo. E antes de a gente ir diretamente para a exposição do texto, eu quero fazer pelo menos duas perguntas de implicação para vocês. Você já, em algum momento da sua vida, você já parou e se perguntou qual é o alvo da sua fé? Em algum momento da sua vida, você já se perguntou qual é o alvo da minha fé? Se você parar neste momento por alguns minutos para analisar os frutos da sua fé, o que você descreveria? Qual é o produto da sua fé? Quando você para, analisa, quais são os frutos da sua fé? E o sermão de hoje, que é em Colossenses 24 e 29, que nós vamos expor, vai trazer resposta, mas ao mesmo tempo vai nos confrontar diante da nossa realidade, quando paramos e analisamos essas perguntas, ou melhor, quando nos fazemos essas perguntas. Porque não existe nenhum cristão no mundo que pode olhar para si e dizer que é perfeito. Porque todos nós somos peregrinos nessa terra. Mas chegará um momento em que todos seremos aperfeiçoados por Cristo na eternidade, com Ele viveremos. Mas enquanto estamos aqui, todos nós estamos no mesmo caminho, na mesma terra. Uns mais maduros, outros menos maduros. Mas o que mostra a nossa maturidade é justamente os frutos da nossa fé. Eu quero iniciar com uma analogia bem simples. Imagine você projetando uma viagem para uma região serrana aqui de Santa Catarina. Você abre o seu aplicativo do Google Maps, você pesquisa o destino, você consegue acessar o destino, você vê as vias, você consegue ver, inclusive, restaurantes, locais turísticos, você até, inclusive, consegue conhecer até a vegetação daquele ambiente. Então, você se prepara para ir, você começa já a se organizar para sair de casa e desfrutar do momento. Mas você não sai de casa. Simplesmente você teve uma experiência virtual daquele ambiente, mas você, de fato, não teve uma experiência real de ir lá, sair de casa, caminhar 300, 400 quilômetros, a distância que for, e experimentar o momento em família, experimentar o ambiente da região em que você só estudou. Será que você é esse cristão que conhece até mesmo as Escrituras, até vive, de certa forma, participa da agenda, vem aos cultos, mas tem uma experiência apenas virtual com as Escrituras e não mergulha na vida da igreja? Vamos ao texto bíblico. Como de praxe, em reverência ao texto bíblico, quero que todos se ponham em pé para podermos ler o texto em Colossenses, capítulo 1, versículos 24 ao 29. Colossenses, estou me organizando aqui com o microfone na mão e podendo estar com a Bíblia aqui aberta. Agora, me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória de Deus, mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo.
É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Baixe suas cabeças, vamos orar. Pai, é diante da Tua palavra que nos prostramos, Pai. Eu rogo para que o Teu Santo Espírito nos conduza, Pai, em sensibilidade, amor, compromisso, e que possamos abrir, Senhor, escancarar as portas do nosso coração para que a Tua palavra nos confronte diante da nossa realidade pecaminosa, Deus. Assim como eu também rogo para que a nossa consciência esteja cativa à autoridade das Tuas Escrituras, Pai. Fale conosco essa noite, Senhor. Confronta-nos dos nossos pecados e que saímos daqui reflexivos e atentos à nossa condição, mas também, Senhor, com a esperança em Ti, de que viveremos uma glória vindoura que este mundo é incapaz de oferecer, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, por favor. Vou lembrar rapidamente algumas questões de Colossenses, que certamente já foram expostas aqui. Paulo escreveu essa carta em meados dos anos 60 depois de Cristo, enquanto esteve preso. Não se sabe se foi ele que redigiu com os próprios punhos, ou se foi o seu discípulo Timóteo que prescrevia enquanto ele narrava. Tem algumas questões nesse sentido. Essa carta é oriunda de um relatório que Epáfras falou, né, narrou para Paulo enquanto estava pastoreando a igreja de Colossos. E Paulo estava atento à saúde espiritual da comunidade, estava atento ao contexto que aquela comunidade vivia. Então, esse panorama básico, né, da carta aos Colossenses. Mas, no versículo 24, Paulo nós já vamos começar com algo que é extremamente profundo para a nossa fé. Porque Paulo, mesmo preso, ele escreve: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês. Paulo, preso, se alegrava nos sofrimentos, mesmo sofrendo, ele estava alegre, porque ele sabia que a prisão foi apenas consequência do momento em que ele pregou o evangelho para aquelas pessoas. E mesmo ele sabendo que o risco que ele cometia enquanto pregava o evangelho, ele estava atento a isso, ele estava com a consciência cativa na esperança dos frutos que o sofrimento dele iria trazer. Lembrando que o contexto de Colosso, inclusive do Império Romano, era completamente hostil à propagação de alguma fé que não era oficial ao Império Romano. E a fé cristã era uma dessas fés. Não era uma fé considerada oficial. Então, o que impedia Paulo e os outros discípulos a pregarem o evangelho. Diferente dos judeus, que sim, tinha sua fé outorgada. O judaísmo era uma fé que poderíamos dizer que era oficial do Império Judeu, do Império Romano. Diferente do cristianismo. Então Paulo, mesmo correndo sérios riscos, ele pregou o evangelho em todos os confins da terra, inclusive alcançando a região de Colossos. E a pregação dele alcançou frutos. Dentre esses frutos estavam Epáfras, fruto também da pregação de Paulo. Epáfras foi discipulado por Paulo e também fazia discípulos na região de Colossos. O que nos mostra o poder do Espírito Santo que estava conduzindo aquela igreja. Poder do Espírito Santo que a todo momento confrontava, ou melhor, as pessoas se confrontavam com a filosofia do contexto de Colossos, que colocava em xeque o ensino do apóstolo Paulo. Como outras filosofias pagãs que estavam sempre em volta da igreja e colocavam em xeque os ensinamentos e o discipulado, tanto de Paulo quanto também de Epáfras. E Paulo não nega aqui a sua alegria diante dos frutos do Espírito Santo naquela comunidade. E o interessante aqui é que Paulo, ele não começa a carta dizendo, ou melhor, tentando de alguma forma oprimir a igreja ou
administrar algum comportamento da igreja por amor a ele. Ou seja, Paulo poderia dizer: eu quero que vocês se comprometam porque eu estou preso por causa de vocês. Eu quero que vocês tenham uma vida regulada porque eu estou aqui. Mas não. Paulo simplesmente ele se alegra, sem pedir nada em troca, sem pedir que a igreja dê nada para ele em troca do sofrimento dele. Porque ele regozijava tão e única somente na esperança da glória de Deus. Ele desfrutava da glória de Deus mesmo preso. E escrevia a carta mostrando para a igreja, apresentando para a igreja os frutos da pregação dele e obviamente da relação dele com Deus. Mas o mesmo versículo, a mesma sentença desse versículo, avança e mostra algo que é tão profundo quanto. Quando Paulo diz: preencho o que resta das aflições de Cristo. Será que isso quer dizer que Paulo está dizendo que enquanto ele sofre, ele está preenchendo a aflição de Cristo, no sentido de que ele está, agora nesse momento, ele está cumprindo ou concluindo aquilo que faltava para a salvação? Como se a salvação de Cristo não fosse suficiente para salvar? Será que era isso que Paulo estava dizendo aqui? Olha, eu estou sofrendo por amor à igreja, o meu sofrimento, de alguma forma, está me trazendo aflição, dor, a minha dor está trazendo frutos, e é isso que está fazendo eu concluir a salvação em Cristo? Ou seja, uma salvação pelas obras? Não, obviamente não. Paulo está mostrando aqui que quando ele se afligia, que enquanto ele estava sofrendo, às vezes desnutrido, muitas vezes humilhado, muitas vezes até difamado lá dentro, mesmo sendo um erudito, mas tudo isso ele disse para nada. Ele se esvaziou completamente de toda a sua erudição por amor à igreja. Paulo mostra que é justamente nas aflições, na dor, que ele mais se assemelha a Cristo. É justamente quando ele sofre por amor à igreja que ele percebe que ele é mais parecido com Cristo. É no sofrimento, é nas aflições, por amor a outros, ou melhor, pelos frutos que a nossa pregação apresenta, é que nos assemelhamos a Cristo. O sofrimento por si só, como vemos, infelizmente, dentro de alguns ensinamentos, como coloca o sofrimento como um fim em si mesmo, ou seja, quanto mais eu sofro, mais parecido com Cristo eu sou. Quanto mais eu passo fome, mais parecido com Cristo eu sou. Quanto mais eu sinto dor, mais parecido com Cristo eu sou. Não! Muitas vezes, o fruto do nosso sofrimento é justamente por pregar o Evangelho. O sofrimento muitas vezes vem quando nós nos entregamos para outras pessoas, passamos desconforto, somos humilhados, a nossa reputação muitas vezes é quebrada, justamente porque queremos que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. E Paulo mostra que, ao glorificar o nome de Jesus Cristo, ele foi um sofredor. E Jesus Cristo, o Deus Filho, escolheu a via do sofrimento para morrer por nós. Jesus Cristo, o Deus eterno, escolheu a via da aflição para morrer por nós. Deus é aquele que poderia, com um sopro só, fazer com que todo o universo virasse areia. Aquele que poderia ver todo o cosmos na palma da sua mão. Aquele que poderia ver toda a terra, amassar toda a terra, como se fosse um simples papel. Esse é o Deus. Mas esse Deus escolheu a via do sofrimento, a via da dor, a via da humilhação, a via da aflição. Ele foi vilipendiado, ele foi massacrado, ele foi humilhado. Qualquer vestígio de reputação que algum ser humano poderia ter, ele abriu mão, ele negou por amor a nós. Esse é o Cristo que nós servimos. O nosso Deus
não escolheu a via do luxo, da riqueza, das honrarias, ele escolheu a via das aflições. Significa que não podemos ter uma vida, não podemos ter riquezas? Significa que ter conforto em que o dinheiro pode dar é pecado? É claro que não. Mas, irmãos, a nossa fé é uma fé que confessa um Deus que escolheu a via do sofrimento, que escolheu a via das aflições, que ofereceu a sua própria carne por amor a outras pessoas. E o que nós estamos oferecendo? O que nós estamos oferecendo para que outras pessoas conheçam a Cristo? Assim como Cristo fez por nós, Paulo é uma demonstração inerrante do que nós devemos fazer. Como ele falou mesmo aos coríntios, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Mas se alguém imitar você, para onde ela vai caminhar? Se alguém seguir você como um líder, como um pastor, para onde ela vai caminhar? Eu não vou aqui dar passo prático para que a gente seja um bom líder, um bom pastor. Não. Cada um avalia a si mesmo pelo poder do Espírito Santo. E os versículos que seguem, eles trazem um fundamento que vão compreender, ou melhor, vão nos fazer compreender ainda mais aquilo que Paulo fala nos versículos 24 e 25. Porque, inicialmente, no versículo 1 da carta, no versículo 1 e 2, Paulo fala sobre apóstolo pela vontade de Deus. E agora, no versículo 26, melhor, no versículo 25, ele fala algo que aponta novamente a isso. Vamos ler de novo. Versículo 26, ele diz: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar cumprimento à palavra de Deus. 2 pontos. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. No primeiro versículo, como eu mencionei, Paulo disse que ele se apresentou como um apóstolo pela vontade de Deus. Isso é importantíssimo. Eu peço que vocês fiquem 100% com atenção aqui, porque é importantíssimo para o entendimento do que eu vou falar. Quando ele fala que ele é apóstolo, ele está se referindo a uma autoridade que ninguém tem. Eu não tenho essa autoridade, nenhum pastor tem essa autoridade, nenhum de vocês tem essa autoridade. E essa vontade de Deus aponta para uma vontade que chamamos de vontade normativa. Ou seja, essa vontade normativa de Paulo está relacionada a um ensino que foi respirado por Deus, como se Deus estivesse respirando nos pulmões de Paulo, respirado na consciência de Paulo, e até mesmo o sopro da fala de Paulo é o próprio Deus. Deus usou completamente Paulo. É diferente de nós, que nós somos inspirados por Deus, pelo poder do Espírito Santo, e como intermediário, Jesus Cristo. Paulo teve uma relação de respiração, ele foi respirado por Deus. E por ele ser respirado por Deus, é o próprio Deus que está falando com ele. E esse Deus, e quando Deus fala através do apóstolo, ele tem uma autoridade que ninguém mais tem. Essa autoridade é uma autoridade que passa todas as eras. Pense em uma linha que inicia na eternidade e perpassa durante toda a história da humanidade. Toda verdade anunciada é uma verdade que é baseada, ela é subordinada a essa verdade. Então, a verdade pregada por Paulo, a autoridade de Paulo, ela é uma verdade que ela é superior, ela é soberana a tudo que vem abaixo. Tudo que eu falar aqui, tudo que eu falar na pregação, falarmos nos sermões, com aconselhamento, durante os ensinos de segunda-feira, deve estar submetido e submisso à autoridade das Escrituras. E nesse interim, Paulo foi respirado por Deus,
fazendo com que Deus se revelasse a nós através de Paulo. Toda a verdade é subordinado a isso. E Paulo resgata isso novamente no versículo 26, quando ele fala que ele é ministro, ou seja, servo, de acordo com a dispensação da parte de Deus. Que significa ordenado da parte de Deus. Ele foi organizado da parte de Deus. É Deus que colocou Paulo nessa função apostólica para ensinar o povo, que foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Qual foi a missão de Paulo? Dar pleno conhecimento à palavra de Deus. Essa foi a função apostólica. Dar pleno conhecimento à palavra de Deus. E essa verdade, irmãos, para a nossa fé, ela é muito profunda. Nós devemos estar muito atentos a dar pleno conhecimento à vontade de Deus. Todo o conhecimento das Escrituras já foram revelados. Não existe mais nenhuma nova revelação hoje. Qualquer palavra pregada ou qualquer revelação deve estar subordinada às Escrituras. Esse sermão aqui agora, por exemplo, que ela é a palavra de Deus pregada, ela não é uma palavra normativa. Ela é uma palavra contextual. Ou seja, eu analiso o contexto da igreja, eu conheço as dores da comunidade e, obviamente, confio na ação do Espírito Santo para me conduzir durante o sermão. Mas eu não sou infalível. Eu sou um ministro do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Mas eu não tenho a mesma autoridade apostólica que faz com que tudo que eu fale aqui vai ser doutrina para a vida de vocês, vai ser normativa para a vida de vocês. Que se fosse normativa, tudo que eu falasse aqui teria que ser se manifestado em todo o universo, em toda a terra, em outros países, em outras comunidades. Então, a palavra de Deus, ela deve ser encarada como suprema. A palavra de Deus, ela deve ser encarada como soberana. Então, vamos nos ater à nossa insignificância e nos submeter e nos prostrar diante da verdade que já foi revelada. Por isso que, irmãos, nós temos que nos debruçar diante da palavra. Nós temos que diariamente ter relação com o Deus da palavra, com Deus que se manifestou na palavra. Essa palavra que já foi dado pleno conhecimento de acordo com a dispensação de Deus através de Paulo e dos apóstolos. E em seguida, Paulo finaliza essa sentença em si. Porque ele diz, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, 26, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos santos. A palavra, irmãos, significa dizer que Deus, ele se adaptou à linguagem humana para se comunicar conosco. Deus se adaptou, como se ele descesse em forma de língua, em forma de letras, palavras, para se comunicar conosco. Chamamos isso de revelação verbal, que é diferente de uma outra forma de revelação, que é do próprio Filho, que Paulo também fala aqui, que é o Verbo encarnado. Então, o próprio Deus, por amor a nós, ele desceu a nós através da linguagem. Quando nós lemos as Escrituras, é o próprio Deus falando conosco. Quando nós nos prostramos diante de Deus, é o próprio Deus falando conosco. Quando nós oramos a partir da palavra, é o próprio Deus falando conosco. As Escrituras, a Bíblia, é o próprio Deus. Aqui contém a palavra de Deus. Aqui, na verdade, é a palavra de Deus. Não contém a palavra de Deus. E ela é suficiente para tudo. Ela é suficiente para tomarmos decisões. Ela é suficiente para nos tirar a ansiedade. Ela é suficiente para a salvação. Ela é suficiente para que tudo aquilo que ela diz, ela se cumpre. Ela é fiel, porque o Deus das Escrituras é um Deus que é fiador da sua própria promessa.
Ele mesmo se sacrificou por nós. Ele é o próprio fiador da sua promessa. E nós temos a humildade de nos prostrar diante do pleno conhecimento dessa palavra. Então, Paulo fala, e eu vou enfatizar novamente aqui, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações. Significa então que Deus, Ele, em algum momento da história, Ele não se revelou de forma satisfatória? Será que Ele ficou fazendo pegadinhas com a humanidade até chegar um momento que agora sim, me revelei. Agora, até então eu não tinha me revelado. Será que é isso que Paulo está falando aqui? Obviamente que não. O que Paulo está falando aqui, o que o texto nos diz, é que Deus, no Antigo Testamento, ele se revelou para o seu povo de forma suficiente, mas não plena. Deus se revelou de forma suficiente, mas não plena. Deus usou reis, profetas, para conduzir o seu povo, para que o seu povo não passasse fome, para que o seu povo não passasse a sede, para que o seu povo tivesse comunhão com Ele. Ele colocou tudo diante do seu povo para que o povo tivesse uma vida de deleite. Mas Ele ainda não havia se revelado plenamente. Ele ofereceu o suficiente para o seu povo no Antigo Testamento, mas não se revelou plenamente. No Novo Testamento, esse Deus se revela plenamente na figura do Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a exata expressão de Deus. Ele é a revelação da glória de Deus. Ele é a supremacia de tudo. E é Ele que nós devemos orar toda a nossa devoção. É a Ele que nós devemos toda a nossa adoração. A esse Cristo, é Ele. Deus criou todas as coisas para se satisfazer no Filho. O plano original de Deus é a glória do Filho. E quando nos prostramos diante desse Deus, participamos do deleite da relação que Deus tem consigo mesmo na Trindade, irmãos. Deus nos criou para que gozemos dele na eternidade, mas também que nós desfrutemos dele nessa terra. Quando nós temos relação com esse Deus, que é um Deus pessoal, através das Escrituras, através da comunhão, através da oração, nós temos prazer nesse Deus. O prazer que Deus colocou em nós não é para fazermos viagem, não é para o prazer das papilas gustativas quando nós comemos um jantar maravilhoso depois que nós vamos sair daqui, ou qualquer coisa. O prazer que nós temos originalmente, ele existe para glorificar o nosso Deus. E quando nós nos deleitamos na presença de Deus, através da comunhão com os seus santos e na compreensão do pleno conhecimento dele, nós vamos nos satisfazer com aquilo que a nosso prazer foi criado. O nosso prazer é para a glória de Deus. Devemos então glorificar ao Deus, não é para prazer de Deus, mas para o nosso próprio prazer, para o nosso próprio deleite. Que Deus maravilhoso e bondoso é esse, irmãos. Que quando nós o glorificamos, quando nós temos relação com Ele, nós nos deleitamos. Nós. Não é um Deus carrancudo e irascível que pede de nós várias normas sem nos dar prazer, sem nos dar mãos. É um Deus bondoso. É um Deus que se revelou suficientemente, plenamente, para a sua glória, mas quando adoramos e conscientemente nos relacionamos com esse Deus, nos deleitamos na presença de Deus. Então, e na glória, teremos uma relação plena com esse Deus. Mas plena, não porque nós iremos estar de face a face com Deus Pai. Plena, porque nós não teremos mais pecados. A luxúria, a lascívia, a mentira, todos os pecados que nos rodeiam, o orgulho, o ego, não farão mais parte de nós. Ansiedade, aflição, dor, não farão mais parte da nossa natureza. O que teremos é prazer,
alegria, gratidão. E nós desfrutaremos na eternidade apenas com essas emoções, sentimentos que nos levam a desfrutar plenamente da vontade de Deus, plenamente da glória de Deus. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Isso quer dizer que Cristo é a supremacia e a expressão suprema da vontade do Pai em nós. E o versículo 26 encerra: que agora foi manifestado aos seus santos, que são nós, irmãos, povo separado. Santos quer dizer separados por Deus. Nós somos separados por Deus para desfrutarmos e nos deleitarmos da sua glória. Fomos separados por Deus para cumprir essa missão, que é ajudar outras pessoas a serem parecidas com Ele. É para isso que nós somos comissionados, irmãos. É para isso que o Espírito Santo nos dá poder. É para testemunhar a verdade de Deus, revelada plenamente nas Escrituras, no Filho. Se você não conheceu o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se você não conhecer as Escrituras, você simplesmente não conhece a fé que você professa. Se inclusive, irmãos, o que eu preguei aqui soa estranho para você, irmão, é importante que você talvez reavalie, obviamente, sua fé, porque, obviamente, como eu falei no início, todos nós estamos no mesmo, como um pregador diz, né, que os pés da cruz, todo o terreno é amplo, né, algo assim. Então, todos nós estamos no mesmo terreno, mas existem aqueles que são mais neófitos na fé, como o próprio Lucas fala em algum momento, em Atos. Tem aqueles que são neófitos, aqueles que estão iniciando na fé. E esses que estão iniciando na fé, nós, cristãos mais maduros, temos a responsabilidade de equipar os santos para a obra. Não é função apenas do pastor, não é função apenas do presbítero, não é função apenas do líder, é função nossa, de cristãos mais maduros, a equipar os santos para a obra, para que todos os santos tenham consciência do pleno conhecimento de Deus revelado nas Escrituras. Por isso que eu pergunto mais uma vez: quais são os frutos da sua fé? Será que, se as pessoas que te imitam estão imitando um tipo de Cristo, vamos dizer assim, com várias aspas aqui, para não gerar confusão? E é isso, irmãos. Nos aperfeiçoar, somos peregrinos. Estamos caminhando para nos aperfeiçoar a imagem de Cristo, para a glória do Deus Pai. E no versículo 27 e 28, Paulo vai adiante em tudo isso que eu comentei. E ele fala: a estes, quem é estes? Os santos, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Então, os santos, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério. E o que Deus, irmãos, e como nós vamos desfrutar das riquezas da glória dele, deste Deus? Como? Estando em Cristo. Desfrutaremos das riquezas da glória deste mistério, que foi revelado, que é o pleno conhecimento de Deus. Não é mais mistério, não existe mais mistério. Todo mistério foi revelado. Está tudo revelado nas Escrituras. Tudo que você precisar está nas Escrituras. Nós vamos desfrutar quando estivermos em Cristo, que é a esperança da glória. Quando confiarmos em Cristo, a nossa esperança é revigorada, a nossa fé se torna mais vigorosa,
tendemos a ter mais alegria, tendemos a passar diante do sofrimento com a fé de que há um Deus verdadeiro, pessoal se relacionando comigo, há um Deus conosco, há um Deus que quer se relacionar conosco. E quando passamos por aflições, angústias, é justamente estar em Cristo que nos dá a esperança da glória de Deus. E isso, irmãos, mesmo que o sentimento de aflição, mesmo que a angústia, que é uma emoção, é um sentimento natural, é humano, não tem como tirar com a mão, é humano, está ali. Mas, quando estamos em Cristo, a esperança dá lugar, ela se sobressai ao sofrimento, à angústia, mesmo que ela esteja ali, justamente porque esperamos arduamente, confiantemente, na ação de Deus em Cristo, no Filho. Mais uma vez, irmãos, devemos nos agarrar com tudo que temos e tudo que somos nessa fé. Conhecer, nos relacionar, estar em Cristo, estar em Cristo. É diferente eu dizer que eu estou apenas com, ou seja, existe algo complementar. Não é algo complementar, não é eu faço minha parte, ele faz a dele. Não é só isso, estar em Cristo. Estar em Cristo é desfrutar em Cristo, desfrutar da esperança que Cristo tem. A esperança confiante de Cristo, que é uma esperança concreta, ela é real. Porque tudo que nós vivemos aqui é vento, é sopro. Haverá um momento que estaremos todos juntos. E é justamente para o desfrute desse momento que Deus criou todas as coisas. É justamente no desfrute deste momento que Deus criou todas as coisas. E não podemos, de forma alguma, estar indiferente a tudo isso, irmãos. A essa verdade. Cristo, ele removeu a justa ira de Deus, que por justiça era para estar sendo derramada sobre nós. Ele nos substituiu na cruz. Ele aplacou, ou seja, ele removeu a ira de Deus e colocou sobre si o cálice amargo que éramos por justiça, para receber. Ele sofreu em nosso lugar, ele recebeu em nosso lugar. Vivemos a justiça em Cristo. Vivemos uma fé em Cristo. A fé, até mesmo a fé que nós temos, irmãos, não é uma fé nossa, é uma fé em Cristo. A justiça, irmãos, o senso de justiça que nós temos não é a justiça nossa, é a justiça em Cristo. Quando Deus olha a humanidade, ele vê o Filho, o sangue do Filho derramado sobre nós. E ele, ao invés de a sua ira amarga recair sobre toda a humanidade, que merecidamente iria sofrer, quem sofreu foi Cristo. Ele é a supremacia de todas as coisas. E quando eu digo todas as coisas, é todas as coisas mesmo. A fé, a esperança. Se existe esperança, irmãos, existe esperança porque há um Cristo supremo. Se há fé, irmãos, é porque há um Cristo supremo. Se há deleite, irmãos, é porque há um Cristo supremo. Se há alegria, é porque há um Cristo supremo. A nossa vida tem como Cristo tudo. Cristo é soberano, é supremo sobre todas as coisas. Cristo é supremo sobre as nossas emoções, Cristo é supremo sobre os nossos sentimentos, Cristo é supremo sobre as nossas decisões, Cristo é supremo sobre o nosso dinheiro, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa família, Cristo é supremo sobre tudo. Ele é a verdade, em que tudo que não está abaixo dessa verdade é mentira, simples assim, e deve ser considerado como amaldiçoado. Ele é a manifestação da verdade. E mesmo assim, nós vamos continuar vivendo uma vida banal, talvez até parados, estagnados, por conta de pequenas picuinhas, por briga de poder, ego, status, dinheiro. Será que é para isso que nós estamos aqui?
Será que é só para ouvir a mensagem do Evangelho e sair indiferente, como se fosse um conteúdo normal que a gente escuta e experimenta em palestras? Se há um Espírito Santo que habitando no nosso coração, você não vai ficar indiferente diante disso. Se há um Espírito Santo reivindicando santidade no coração de vocês, você não vai sair daqui indiferente diante dessa verdade. Vamos viver, o texto nos convida, irmãos, a viver todos os dias, tendo em mente a esperança dessa glória. Isso deve servir como um bálsamo diante da nossa realidade. Os frutos dessa manifestação de Cristo, manifestação de um Deus plenamente revelado nas Escrituras, deve necessariamente nos levar à sabedoria. Sabedoria que não vem de conhecimento humano. É justamente essa sabedoria que o gnosticismo da época de Colossos, estava vendendo. Uma sabedoria humana, uma sabedoria de uma filosofia, a sabedoria de uma ideia. Mas Paulo nos apresenta uma sabedoria que vem do único Deus que criou todas as coisas, que é Ele, que é a verdade soberana sobre tudo e sobre todos. E essa sabedoria nos leva necessariamente a fazer com que outras pessoas se aperfeiçoem em Cristo. E que nós também caminhemos como peregrinos para nos aperfeiçoar em Cristo. Daqui uma semana devemos estar um passo mais próximos de ser parecidos com Cristo. Daqui 2 semanas, mais um passo. Daqui um mês, daqui um ano. Pequei, Senhor. Pequei contra Ti, Senhor. Tem de misericórdia de mim, Deus. Dê sabedoria para conseguir lidar com isso, Pai. Eu quero que os frutos, Senhor, da minha experiência façam com que mais pessoas sejam parecidas contigo, Senhor. Essa é a nossa vida, irmãos. Vida de esperança que nos leva a glória em glória. E você, mais uma vez, tem ajudado outras pessoas a se aperfeiçoarem em Cristo. E a conclusão que se chega, voltando à introdução do sujeito que olha o GPS, tem a experiência virtual, mas não tem a real. É a mesma coisa que conhecer a fé, mas não vive essa fé que diz que conhece. Ou está domingo em domingo, participa dos PGs, é equipado, mas não desfruta do Deus plenamente conhecido nas Escrituras, porque nunca se entregou. Nosso Deus foi um Deus que se colocou numa situação de vulnerabilidade. Para que alcancemos a maturidade em Cristo, devemos nos colocar nessa posição de vulnerabilidade. Uma posição de ser honesto consigo e com o outro. Nós somos irmãos, afinal. Eu tenho a responsabilidade de de me aproximar do meu irmão e, de acordo com os meus dons, ajudá-lo a se aperfeiçoar em Cristo. E eu tenho que ter humildade em ser vulnerável com ele, assim como também deve ter humildade para ser vulnerável comigo. E é isso, irmão, somos uma comunidade de santos que estamos no mesmo chão, buscando nos aperfeiçoar em Cristo. E esse aperfeiçoamento em Cristo passa de uma experiência real com Ele. E essa experiência real passa primeiro por um coração regenerado, uma consciência cativa e viver para que mais pessoas conheçam. Então, coração, mente e mãos. Vamos viver essa fé que nós talvez professamos, mas talvez como uma ideia ou filosofia, não como uma fé viva. Vamos fazer com que mais pessoas conheçam essa fé